nós estamos no Salmo 119 e vamos para o versículo 67. Nós lemos o 66 na meditação passada. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Uma coisa que fica bem claro para a gente nesse versículo aqui, né? Antes de ser afligido, andava errado. Todos nós andamos errado. Entendeu? O versículo, né? Não é só o salmista. Não, no salmista nós nos enxergamos. A questão é, onde é que nós temos andado errado? Porque está falando, antes da aflição, todo mundo anda errado. Não são algumas pessoas que precisam ser afligidas para voltar, porque se extraviam. Não, todos os seres humanos. Eu, você, os nossos maridos, a pessoa que se converteu, que está lá do outro lado do mundo, não importa se ela vive hoje ou se ela vai viver daqui 10 anos, se existir ainda mundo e tudo, vai ser assim. Os que viveram no passado foi assim. Todos se extraviam. Por quê? Por causa da nossa natureza humana. Nós acordamos de manhã e a nossa natureza pecaminosa acorda conosco. Pronta para quê? Para pecar. Para se desviar. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: onde é que nós temos nos extraviado? Onde é que nós temos andado errado? Eu e você. Em que nós temos falhado? Porque nós estamos falhando com Deus nesse momento. Ponto. Porque é muito fácil a gente abrir a Bíblia e falar: poxa, olha o que Jonas fez. Deus manda ele para um lugar e ele vai para o oposto. Ei, nós somos Jonas, nós fazemos a mesma coisa, nós também vamos para o oposto, né? Muitas vezes Deus nos leva para o meio do oceano, né? Porque não era o propósito de Deus que ele caísse naquela água, no meio do mar, um mar revolto, uma tempestade, né? Os próprios marinheiros, naquele momento da tempestade, eles viram que o mar não estava comum. Eram homens experientes, mas o que eles falavam? Olha, tem alguma coisa errada, não é possível, a gente não consegue controlar o navio. E aí Jonas se apresenta: a causa dessa tempestade, dessa coisa toda, mas sou eu. Ele viu que ele estava errado. Só que nem sempre isso acontece conosco. Nós achamos terrível o que Jonas fez. Mas Jonas teve a coragem de falar o quê? Pode me jogar no mar, a culpa é minha. Nem sempre nós temos essa coragem. As coisas começam a andar errado, tá? A confusão não está só conosco, não está só à nossa volta, mas ela afeta outras pessoas, mas nós não temos a coragem de levantar a mão. Ei, a culpa é minha, eu estou errada aqui nessa história, não é? Por quê? Porque nós não conseguimos nos ver. E aí a matéria, o beabá, né? A gente vai e volta nesse assunto, mas é verdade. Com todos os erros, Jonas conseguiu se ver. A culpa é minha. Não é dos marinheiros, não é do tempo, né? Não é porque o mar... Não, a culpa é minha. É o meu pecado de desobedecer a Deus. Nós precisamos ser mais humildes para detectar quando, sabe, você tem uma parcela. Há um sofrimento. Está acontecendo ali uma disciplina, um problema, mas esse problema tem uma causa, e a causa sou eu. Eu sou a causa disso aqui, né? Então, o cristão de verdade, ele é alguém que admite as suas falhas. Quando nós não admitimos os nossos erros, nós não estamos praticando o cristianismo de verdade. Nós estamos praticando qualquer coisa, menos o Evangelho. Por quê? Aqui está claro, como em toda a Bíblia, se você vê de Gênesis ao Apocalipse, fala a mesma coisa. O homem é um ser caído. O ser humano caiu em Adão, ele é um ser caído. Então a nossa luta contra o pecado vai ser até o fim. Todos pecamos aqui. Agora a história é assim: em que você tem pecado? Não é se você tem pecado,
É em que você tem pecado? Em que eu tenho pecado? Essa é a pergunta. Senhor, aonde é que eu tenho falhado? Me mostra, porque eu quero ver. Porque Ele vai mostrar. Mesmo nas aflições causadas por nós, porque o salmista fala que ele sofreu aflições, e a gente vai ver mais à frente essas aflições, né? Falar um pouquinho mais dessas aflições. Algumas aflições que ele passou foi consequência da sua obediência. Ele não estava desobedecendo a Deus, ele sofreu. Mas outras foi por causa da sua desobediência, ele sofreu. Nós vemos 2 tipos de aflições, não é? Você vê na vida de Moisés, ele sofreu ao cuidar daquele povo, quando ele passa por aquele processo com Coré, Datã e Abirão por causa da inveja deles, mas também Moisés sofreu quando ele desobedeceu a Deus. Moisés, nós não vemos tão detalhadamente, mas Deus afligia Moisés de alguma forma por causa dos seus pecados, das suas falhas. Porque é assim com todas as pessoas, né? É como se fosse uma escola. Nós nos convertemos, Deus nos matricula numa escola, e essa escola é o quê? O que é a nossa escola? A escola da aflição. O mundo tem escola de jornalismo, comunicação social, não é? Línguas, relações internacionais, matemática, não é? Nós não temos vários cursos? Direito. A escola de Deus é a escola das aflições, porque Ele sabe que a única forma do homem se voltar para Ele, se endireitar, é passando por tribulações, por dificuldades, por problemas. Nós não conseguimos viver sem os problemas por causa da nossa pecaminosidade. Antes a vida era mansa lá no Éden, né? Tinha o trabalho, mas o trabalho era só uma fonte prazerosa, não era uma fonte de dificuldade. O trabalho não é castigo, né, gente? A gente sabe disso. O trabalho existia antes do pecado, né? O trabalho é bênção de Deus, é dádiva. Quem não gosta de trabalhar, quem gosta mais da cama do que do trabalho, está deixando de receber uma dádiva, um presente de Deus, porque o trabalho é bênção. Tanto é que é 6 dias para trabalhar e um só para descansar. Então o trabalho é melhor do que descanso, não é? Porque senão seria o contrário. Seria 1 dia para trabalhar e 6 de descanso, não é? Então nós precisamos admitir em que nós temos falhado. Em que? A meditação hoje leva para cá essa pergunta: onde estão os meus erros? Senhor, me faça ver. E não é ver o erro da esposa que trabalha com você, não é o erro da pessoa que está ao seu lado. Se eu perguntar para cada um aqui qual é o erro do seu marido ou os erros, todas nós vamos saber. Eu sei falar direitinho quais são. Por quê? Porque nós temos uma facilidade para enxergar o cisco no olho do outro, não é? Todas nós sabemos aqui, nós temos uma hiperconvivência aqui, né? Quase todas aqui tem uma hiperconvivência, porque a gente serve junto, a gente está aqui todos os dias, às vezes o dia inteiro. Então, a gente já sabe como, olha, os botões que eu posso apertar na Alane que ela vai sair do sério, já sei, não é? Ou na Flávia, ou na Mote, não é? Porque todo mundo tem os seus botõezinhos que se aperta e a pessoa não gosta. São as fraquezas humanas que aquela pessoa tem. O que vai provocar ira, não é? Impaciência, o que vai fazer ela de repente se estressar. Mas não é ver o erro do outro ou a inclinação do outro, é ver a minha inclinação. O dever de casa é esse, não é ver o outro, é me ver, é olhar para dentro de mim. E agora, admitir pecados que nos são conhecidos e pecados que são desconhecidos. Esse que é o grande problema. Nós já enfrentamos uma luta enorme com aquilo que nós já sabemos que é errado e que a gente não conseguiu abandonar, não é? Quem aí tem uma dificuldade? Eu tenho. Que eu sei que não é legal e que eu luto contra ela. Mas e aí, aquilo que eu não conheço? Então eu tenho pecados, falhas, lutas interiores
que são conhecidas e as que são desconhecidas, aquilo que é consciente e aquilo que é inconsciente. E agora? Olha que caminho, que jornada a gente tem pela frente. Tá vendo porque nós precisamos ser afligidos? Porque se nós não passarmos por situações difíceis, nada disso vai vir para a superfície. Vai ficar lá nas camadas mais profundas do nosso ser. Vai ficando escondido. E eu posso passar toda uma vida sem saber que tenho aquilo. Isso é perigoso demais. Porque a minha vida é uma preparação para que um dia eu encontre aquele que é santo, perfeito, justo, a própria bondade, a própria justiça, o próprio amor. Como eu posso ter coisas feias dentro de mim se um dia eu pretendo estar face a face com o meu Senhor? Não é nem só que eu pretendo, todos vão se encontrar com Deus em algum momento da vida. Ou vão se encontrar com um Deus irado, ou vão se encontrar com aquele Deus, vinde benditos, não é? E o único caminho para a gente se encontrar com o Deus do vinde benditos, entrem, o reino é de vocês, é por Jesus. É através de Jesus e através da verdade que Jesus revela todos os dias. Esse é o único jeito de a gente encontrar com esse Deus. Agora, todos os outros caminhos vão dar onde? A um Deus que vai condenar. A um Deus que vai mostrar todos os pecados, né? Eu coloquei aqui, quando eu estava meditando aqui agora de manhã, eu coloquei 2 versículos que eu gosto demais, a gente já meditou sobre eles estão lá em Malaquias, e eles falam um pouquinho sobre isso, né? Os pecados que a gente não enxerga ou não admite, não quer enxergar, né? Porque naquela altura o profeta Malaquias, ele foi levantado por Deus exatamente para censurar os sacerdotes. O povo errava, mas a maior queixa de Deus era contra os sacerdotes, porque se o povo errava por causa dos sacerdotes. Então Malaquias se levantou e foi diretamente aos sacerdotes no templo. E ele fala, a gente meditou no livro de Malaquias, ele fala coisas fortíssimas. O livro já começa com o peso, que é a sentença de Deus. Todas as vezes que vem a palavra peso, é um peso que vai vir de punição. Essa palavra aqui é pesada, se vocês não se arrependerem, vai vir um juízo. Essa palavra tem a ira, a condenação, se vocês não se consertarem, né? Então, os 2 versículos eu até coloquei aqui já para a gente nem ter que fazer lá a pesquisa. Eles estão em Malaquias 1,6 e depois o 3,8. Quando Deus disse assim, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor ou respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Qual foi a resposta do povo a essa fala de Deus? Lembra? Vocês se lembram? Em que nós temos desprezado o teu nome. Olha isso. Deus enquadra, ele fala, olha, vocês não me honram como pai, vocês não me temem como Senhor, né? Porque vocês levam animais defeituosos, vocês me desrespeitam. E o povo conseguiu se, os sacerdotes no caso, eles conseguiram se enxergar? Não. Que isso? O senhor está falando isso da gente? Imagina, não, isso não é pra gente. Não. Em que nós temos falhado? Com certeza, imagina, essa palavra veio num dia, e todos os dias eram dias de sacrifício, eram dias de colocar ofertas no altar, era dia de ensinar a lei, era dia de estar ali servindo a Deus no templo. Os que estão falando isso aqui, em que nós temos falhado? Devia ter levado um animalzinho aleijado lá para o sacrifício. Mas olha só, como há um bloqueio, uma cegueira na mente que leva a uma hipocrisia. Gente, nós somos maus mesmo. Nós somos maus. Não, nós não temos falhado.
Acho que o senhor se enganou. Essa palavra aí deve ser uma nação vizinha aqui. Pra gente, não. E aí no 3:8 também é muito conhecido, eu gosto demais desse versículo, né? Olha o profeta de novo falando sobre os dízimos, porque Malaquias é só apontando os pecados do povo. Agora Deus está apontando as falhas nos dízimos, né? Roubará, pois, o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Deus está dizendo, eu acho que vocês estão me roubando. É isso que ele está falando? Não, vocês estão me roubando. É isso que ele está dizendo. Vocês estão me roubando. O que o povo faz? Em que nós temos roubado? Olha só. Em que nós temos roubado? E Deus, tão bom, né? Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão me roubando. Nós somos assim. Então, não é, voltando, né, no início de tudo que eu falei, não é perguntar assim, Senhor, será que eu tenho falhado? É mudar a pergunta. Em que eu tenho falhado, Senhor? Me mostra, eu sei que eu tenho falhado, eu sei que eu tenho desagradado, Senhor. E desagrado é uma coisa muito ruim, sabe? Porque, não sei se você já passou por essa experiência de ter que conviver com alguém que não te agrada. Já passaram? Já? Todo mundo já passou, né? O jeito da pessoa ser, ou algo que a pessoa te fez, né? Você não se agrada de estar com aquela pessoa. Aí você tem que ficar com aquela pessoa. Já pensou? Não é difícil isso? É horrível, né? Você ser obrigado a conviver com alguém que você não tem prazer. Quando Deus fala publicamente, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem a minha alma tem prazer. Ele está mostrando que ele é como nós. Ele tem prazer em algumas pessoas e ele não tem prazer em outras pessoas. Tem gente que ele não quer estar. Não é prazeroso, não é bom estar. Se nós conseguimos identificar isso no contexto humano, imagina, né? Às vezes a pessoa é tão agradável que você é capaz de ficar 24 horas do dia com ela, você é capaz de morar junto, e vai ser ótimo. Agora não tem algum, você fala assim, se um dia eu tiver que morar com essa pessoa, Jesus me prepara, me ajuda, me dê força, não é assim? Vocês já pensaram em alguém assim? Sim, essa pessoa é muito difícil, já pensou? Todo dia, já pensou se eu tiver que morar junto com essa pessoa, como é que vai ser? Né? Você não pede livramento, né? Mas você pede, Jesus, me prepara, me ajuda, me dê força extra, né? Então, é o que estava acontecendo aqui. Deus tinha o templo ali, o sistema de sacrifício, a palavra, tudo feito para que ele se agradasse daquelas pessoas. E acontecia justamente ao contrário. Ao invés de agrado, só vinha desagrado. E as pessoas não conseguiam se ver. Olha, nós estamos desagradando, entristecendo o Senhor. E o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos. A Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Vamos fazer a inversão desse versículo. Se eu posso entristecer, eu também posso alegrar, não é? Se eu posso apagar o Espírito Santo, extinguir, né? Na atualizada fala, não apagueis o Espírito, mas na ACR fala, não extingais o Espírito, que é completamente diferente, né? Apagar é uma coisa, extinguir, quer dizer, sem chance de acender de novo, né? Significa que eu posso inflamar o Espírito Santo dentro de mim. Então, isso é relacionamento. Como eu me relaciono com você vai determinar se você vai gostar de estar comigo ou não. Eu posso ser obrigada a conviver com você, tá bom, mas eu não tenho, né? Tá bom, né? Como tá lá, suportai-vos uns aos outros, não tem um versículo? Então, alguns você ama, outros você suporta, e tudo bem, não é? Então, o povo naquela altura não conseguia enxergar os seus pecados. E os pecados estavam visíveis, eram enormes.
mas precisou que Deus mandasse Malaquias com o peso de uma sentença, porque eles não enxergavam seu pecado. Aí, vamos pensar em outras pessoas também que não enxergavam seus pecados. Salomão, por quanto tempo Salomão viveu errado? Anos e anos e anos. Casa com uma, casa com outra, constrói altar com Deus, constrói altar com outro Deus, até você ver que é preciso ele chegar ao fim da vida, toda aquela frustração, passar pela dor e escreve lá em Eclesiastes, tudo é vaidade. Mas ele teve que experimentar todas as vaidades. Um guarda-roupa que ostentava não sei quantos escudos. Quantos escudos eram? 300? E não sei quantos escudos de ouro, não sei quantos palácios maiores que o templo, e navios, e terras, e servos. E a Bíblia fala que ele tinha não sei quantos servos, e que os servos serviam tudo em taças de ouro. Que homem vaidoso, porque se isso não é vaidade, isso é o quê? Mas ele precisou viver tudo isso para chegar no fim e falar, olha, tudo é vaidade. As minhas taças de ouro, os meus escudos de ouro, as minhas roupas, as minhas mulheres, tudo é vaidade. Ele não se enxergava antes. Laodiceia. Quando João recebeu as revelações do Apocalipse e que estava lá a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, será que elas se enxergavam daquela forma? Duvido. Gente, ser membro da igreja de Éfeso era o máximo. A igreja que mais trabalhava, a igreja que mais tinha obras, a igreja que não suportava os falsos. Olha na Laodiceia. Era tipo assim, a igreja top. Mas elas que estavam mais caídas. Mas elas não se viam daquela forma. Então, muitos outros casos na Bíblia. A gente ficaria aqui uma meditação só falando sobre pessoas que não se enxergaram. Isso por quê? Porque nós também não nos enxergamos o suficiente, né? Sem aflições, nós não nos corrigimos, para terminar esse versículo. Então, todas nós precisamos de aflições. Umas vão ser afligidas de uma forma, outras vão ser afligidas de outra forma. Mas todas serão afligidas. Eu, você, a fulana, nossa amiga que está lá na África, que está na Inglaterra, que está na América, todas passaremos pelas aflições. Mas benditas aflições. Por quê? Eu coloquei aqui. Nosso maior adversário na vida não é nem o diabo. É uma vida sem problema. É uma vida sem luta. Uma vida mansa é uma vida de desvio, que vai dar um abismo, um inferno. Uma pessoa que tem vida mansa vai ter, em algum momento, que de repente cair no fundo do poço, perder tudo, para que ela volte do desvio. Então é melhor a adversidade do dia a dia, o pão nosso de cada dia com a adversidade, do que você se desviar tão longe e correr o risco depois de não conseguir voltar. Não é? Não é a interrogação que todo mundo põe na cabeça de Salomão? Será que ele conseguiu se arrepender? Você vê que nenhum estudioso da Bíblia bate o martelo, ele foi salvo. Eu acredito que ele foi salvo. Eu acredito por quê? Porque nós temos aí os livros da Bíblia para meditar. Não faz sentido. Um homem está no inferno e a gente está lendo o livro de Provérbios, Eclesiastes, não é? Não faz sentido. Cantares. Eu creio que ele foi salvo. Mas paira essa dúvida na cabeça de muita gente. Assim como muitos que vivem hoje sem nenhuma aflição. Vida mansa é vida de desvio, né? Vamos pensar agora, para a gente fechar esse versículo, 3 benefícios. Sem aflição, nós andamos extraviados, vamos nos desviar. Não tem força de vontade que vai fazer a gente manter no caminho, nós vamos nos desviar. Segundo, sem aflições, nós não nos humilhamos. Ou você naturalmente é humilde? Não, nós não somos. Nós precisamos descer para a gente abaixar a cabeça. O Senhor Jesus era humilde por natureza.
Ele sim, ele se esvaziou, como está lá em Filipenses 2:5. Ele, por vontade própria, se esvaziou. Nós, por vontade própria, não nos esvaziamos de nada. Dificilmente a gente quer dar, até o sapato velho a gente quer dar. A gente muitas vezes dá porque a gente vai mudar. Porque por vontade própria a gente junta, acumula e quer mais, porque os olhos o quê? Não se cansa. Tem sempre uma blusinha nova que você quer dar, não é? E por último, depois das aflições, das adversidades, nós podemos ensinar. Que bênção! Porque quem não passa aflição não tem testemunho, não tem como ensinar. Só depois das adversidades que a gente tem gabarito. Você tem diploma para poder ensinar. Então, quando se passa por uma perda no mundo, por um problema grave, para o mundo, essa pessoa não serve mais. Para Deus é exatamente o contrário. Porque ela passou isso, agora ela serve. Não é? Olha, os 12 anos de problemas no casamento que o bispo Renato e a Cris viveram. Hoje é o ministério deles. Deus faz isso. Ele transforma o problema, a dor, a aflição em razão de cura para muitas outras pessoas. Deus sendo Deus, não me pergunte como ele faz isso. Ele faz. A pessoa vence um câncer. Para o mundo, de repente, coitada, agora é uma pessoa frágil. Ela agora vai ter que ficar se cuidando muito. E Deus, agora é que eu vou usar ela para falar com todas as pessoas doentes. Ela não vai ficar vivendo com o corpo dela, não. Ela vai ficar vivendo só para... porque agora eu vou comer alpiste, porque agora eu tenho que fazer comida assim, porque... Não, agora você vai dar testemunho, não é? Não foi o que aconteceu com Lázaro? Não, isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus. Não é para Lázaro sair do túmulo e agora eu tenho que me cuidar. Eu morri, né, gente? Vocês estão entendendo? Eu morri agora, por favor. Não me estressem, eu preciso de uma vida calma, pacífica. Que nada, agora é para você glorificar a Deus. O Lázaro teve muito mais trabalho depois da ressurreição, com certeza, do que antes. É óbvio, né? Então, quando nós passamos por uma situação que você pensa assim, agora eu estou acabado, vou envelhecer, porque esse sofrimento, olha só, fulano tem a vida mansa, a vida tranquila, nem envelhece, nem tem cabelo branco. Agora eu estou aqui, fiquei com ruga, cabelo branco, dor na coluna. Não olhe por esse lado, olhe pela riqueza que ficou depositada na sua alma. Cabelo branco a tinta resolve, não é? Isso aí faz parte do corpo, mas diminuiu, o cabelo branco vai vir. Não veja os malefícios da tribulação, da aflição. Veja os benefícios, porque Deus não foca no que é passageiro, Ele foca no que é eterno. Vamos olhar como Deus olha. 68. Tu és bom e fazes bem, ensina-me os teus estatutos. A natureza da obra de Deus corresponde a quem Ele é. Ou seja, tudo que existe no mundo, na criação, fala sobre Deus. Tudo fala sobre Ele. Por isso que o Salmo 19 fala lá, que os céus declaram a glória de Deus. Os céus não poderiam falar outra coisa. Eles são obras de Deus, eles vão declarar o quê? As obras de Deus. Olha quem me criou. Eu sou grande, eu sou assim, eu estou no alto porque Deus me fez assim. Então, quando você olha para as estrelas, você pega um telescópio, olha para as estrelas estão declarando a glória de Deus. Você olha para uma árvore, a árvore está declarando a natureza do seu Criador. Tudo que existe nesse mundo criado por Deus é bom, porque corresponde ao seu Criador. Não tem como alguém ser bom e fazer uma coisa ruim. Nós vemos nos atributos de Deus exatamente quem Ele é. Nós podemos servi-lo durante 40, 50 anos, 100 anos. Nunca vimos Deus, mas vimos as suas obras. E pelas suas obras nós sabemos como Ele é. Quem bebeu um copo d'água hoje? Quando você bebe água, você vê o quê?
a bondade de Deus. Olha como Deus é. Então, desde o simples copo d'água, como esse aqui, até o que tem de mais valioso nesse mundo, até hoje, para mim o que tem de mais valioso, o que você acha que é mais valioso? Vamos comparar a coisa mais simples, esse copo d'água. Vamos pegar aqui. Esse copo d'água é o que tem de mais simples. Jesus até usou o exemplo, né? Aquele que der um copo d'água. Vamos pegar. Isso aqui é a coisa mais simples que existe no mundo. Tá, um copo d'água. E o que existe de mais valioso? Vamos ver se vocês concordam comigo. Não? O mar? O ar? O ar é valioso, mas não é mais valioso. Ninguém quer arriscar? O bispo na reunião também faz umas perguntas, parece tão fáceis, mas ele não consegue responder. O sangue de Jesus, gente, não tem nada mais valioso. Não tem nada mais valioso, porque nos salva. O ar é importante, mas é para o nosso corpo físico. Né? Então, desde um copo d'água a uma gota do sangue de Jesus, tudo é bondade de Deus. Bondade. Nós não merecemos esse copo d'água aqui. Ou alguém faz, eu mereço essa água. Nós não merecemos. Nem esse copo d'água, nem a família, nem a comida, né? Nem toda essa beleza que está à nossa volta, e nem a salvação. Mas Ele nos deu o copo d'água e nos deu a cruz. Um filho que morreu na cruz. Isso é bondade. A gente também passaria uma meditação inteirinha falando da bondade de Deus. Eu vou falar algumas coisas que eu coloquei aqui. Então, a natureza manifesta através das obras quem Deus é, para que ninguém nesse mundo tenha desculpa. Até alguém que está lá, por exemplo, um aborígena, um indígena que está na aldeia, mas ele olha para o céu e dentro dele existe um DNA espiritual que vai mostrar, olha lá, tem um Deus que fez isso aqui. Tem alguém maior do que você. Você é capaz de criar esse céu? Olha só, ele vai falar o quê? Não. Você é capaz de ter uma árvore? Não. Então tem alguém que criou isso aqui. Isso aqui não é fruto do acaso. Então todas as obras falam de Deus. E falam, para mim, as obras falam da sua bondade, do seu amor. Né? Nós temos ocasiões que o atributo da justiça, porque Deus é um ser infinitamente extraordinário, cheio de atributos. Tem os principais atributos, né? Os mais conhecidos. Mas cada situação você conhece um atributo, como eu sempre falo. Em várias fases da minha vida eu fui conhecendo os atributos de Deus, uma face, um pouquinho da face dele. Nas obras aqui, eu conheço a bondade de Deus. Ele me serve com a sua bondade. Ele nos serve com a sua bondade. Quando você abraça o seu marido, você, puxa, que coisa mais boa, ter alguém para compartilhar a vida. Não é? Que coisa que não é bom. Bondade de Deus. Ele não precisava ter criado aquilo, não é? Para nos presentear. Muitas pessoas vivem sozinhas. Ele não precisava ter criado o casamento, mas ele criou. Ele criou os pais. Quando você liga para sua mãe, que coisa tão boa ter mãe, né? Não estou falando que você que não tem mãe, né? Deus deu por um tempo maravilhoso quando durou. E todo mundo que tem um dia vai perder, não há problema, né? Mas assim, que é tão bom, né? Mas Deus mostrando, olha como eu sou. Eu dou o pai e a mãe que vão proteger, que vão amar com o amor que eu coloquei neles. Porque ninguém explica o amor que uma mãe sente pelo filho. Quem é que explica? Então é a bondade de Deus. A bondade de Deus está ali naquele amor. A mãe ama e ama. Pronto. O filho erra, o filho vai para a prisão e a mãe está lá. A bondade de Deus ali, através daquele amor. Né? Então Deus nos ama e mostra a sua bondade através de tudo que acontece na nossa vida. Né? Eu coloquei aqui, assim como um produto, por exemplo, esse computador tem um selinho aqui que é a marca dele, isso aqui também tem,
esse microfone também tem, essa câmera também tem, essa cadeira que nós estamos sentados aqui também tem um selinho de quem criou. Tudo que Deus criou também tem a marca dele. Tudo tem a marca dele. E na assinatura de Deus está lá: eu sou bom. Porque tudo, ele fala 6 vezes que na criação que era bom. Isso é bom, não é? Ao final de cada dia Deus falava que é bom. Mas no final do 6º dia, ele fala assim, no final do 6º dia, o que ele disse? Muito bom. Então, tudo que ele criou tem essa marca, esse selo. Aqui nós procuramos comprar produtos que são certificados, por exemplo, tem o ISO 9002, não é? Tem selos assim, que garantem esse produto aqui é de qualidade. A Alemanha, por exemplo, quando alguém quer comprar alguma coisa boa aqui na Europa, fala, isso aqui é alemão, pronto, já está lá. Né? Quando fala, isso é japonês, pronto. Né? Então, Deus tem a sua marca também. Tudo que Ele faz é top. Né? E eu coloquei aqui uma outra observação. É imutavelmente bom. Sempre bom. Bom e bom. Vou ilustrar. O sol, quando ele criou, ele deu a lua para a terra, não é? Para iluminar a noite, e ele deu o sol. O sol, você vê que todos os planetas, quando nós olhamos a disposição do sistema solar, a Terra é o planeta que se beneficia mais com o sol. Né? Então, todos os dias o sol nasce. Gente, teve algum dia que o sol não nasceu? Olha só, imutavelmente bom. As pessoas falam assim, será que o sol vai nascer hoje? Em algum dia você se preocupou de manhã? Se o sol não nascer hoje, não é? A gente às vezes se preocupa. Como é que eu vou chegar na igreja hoje? Né? Porque talvez eu estou sem carona, não é? Às vezes a gente se preocupa com coisas mínimas. Mas alguém já se preocupou? Se o sol ia nascer? Não. Porque você sabe que ele vai nascer. Deus é imutavelmente bom. Até o último segundo da vida humana nesse planeta, o sol vai estar lá. O céu vai estar lá. As montanhas vão estar ali. Tudo vai estar ali. Imagina isso, né? E esse atributo de Deus, a bondade, fala da sua disposição e de quem Ele é. Ele quer sempre fazer o bem. Às vezes nós estamos convivendo com uma pessoa e você precisa de um favor dela, mas você estuda. Primeiro, se você pode pedir aquilo, não é assim? Já aconteceu com você? Será que eu posso pedir isso? Eu não sei se essa pessoa vai poder me ajudar nisso. Não sei se ela quer me ajudar nisso. Deus não tem esse problema. Não tem. Qualquer momento você pode chegar para Ele. Qualquer momento. Olha quem Deus é. E a qualquer momento Ele deixa a porta aberta. Você pode chegar e você pode pedir o que você precisar. Já pensou? Já pensou isso? Não é extraordinário? Eu vou ter que acabar a bondade de Deus. Pelo menos esse aqui. Porque eu tenho tantas coisas para falar aqui. A gente poderia fazer um ano de meditação só sobre a bondade de Deus, porque é fantástico, gente. É demais. Então, Ele tem uma disposição em ser bom todos os dias, todo o tempo, até para com aqueles que erraram. Era isso que Jonas não entendia. Não. O Senhor vai salvar os ninivitas? Porque Deus tinha mandado antes uma profecia falando que os ninivitas iriam ser instrumento de juízo contra Israel. Então, o que o profeta pensava? Bom, se eles vão fazer mal para a gente, o Senhor depois vai punir eles, o Senhor vai resolver a situação deles, isso não vai ficar barato. Mas de repente Deus manda Jonas ir pregar. E Deus queria salvar os ninivitas. A bondade de Deus chateou Jonas. Não, eles não merecem ouvir evangelho, não. Eles não merecem ouvir pregação, salvação, eles não merecem. Porque o homem é mau, mas Deus é bom. Então,
quando alguém está numa situação difícil, mesmo que aquela situação tenha sido causada por um erro dela, Deus continua sendo bom. Ele salva essa pessoa. Davi pecou, foi um adultério, mas Deus foi com ele, até para arcar as consequências do seu pecado. Por quê? Porque Ele é bom. Ele é bom. Só isso. Ele tem disposição em ajudar. Não tem um só momento da nossa vida que a gente vá a Deus e que Ele fala assim, eu vou pensar no seu caso. Eu sei não. Eu vou ver se eu vou te ajudar. Ou volta depois, tá? Você volta depois que eu te escuto. Não. Nunca vai existir esse dia, esse momento, né? Ele nos convida a provar. Ele nos chama para provar, que é o Salmo 34:8, que é maravilhoso, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Uma coisa, por exemplo, eu nunca experimentei essa água. Não sei o benefício dessa água, o sabor dessa água, nada. Mas alguém fala que a água é legal, que faz bem, que vai me hidratar. Mas com as coisas de Deus, não é o que os outros falam. Ele quer que nós venhamos provar essa bondade. Você já provou? Eu tenho certeza, eu acho que todas aqui provaram, né? Mas todos os dias nós podemos provar essa bondade de Deus. Aqui tem um convite expresso que está valendo por todos os tempos. Provai e veja que o Senhor é bom. No meio da doença, no meio das perdas, na morte, sabe? Na humilhação, na dor, na vergonha. Prova, Deus é bom, né? Se nós olharmos para a nossa vida agora, todas nós vamos conseguir ver traços da bondade de Deus em tudo, não é? Olha para a sua vida, não tem bondade de Deus? Até no problema que você está vivendo agora, até nessa coisa que você foi de repente ontem no altar, Senhor, resolve esse problema. Mas até nesse problema tem bondade de Deus, né? Agora, um outro ponto que eu não posso deixar de falar. As pessoas determinam o que é bom pela experiência que elas vivem. Errado. Não pode ser assim. Por exemplo, quem é que gosta de gengibre? Quem não gosta de gengibre? Tá vendo? Mas não é porque a Adriana, a Carol, quem mais não gosta de gengibre aí? Ou a Ana Paula não gosta? Não é porque as três não gostam que o gengibre não é bom. Entendeu o que eu estou falando? O gengibre é bom. Deus criou o gengibre, ele é bom. Não é porque 2 ou 3 pessoas não gostam que ele deixa de ser bom. Não é a minha experiência com gengibre que vai dizer se o gengibre é bom ou é ruim. É só a sua experiência. Outro exemplo, limão. Você pode não gostar de limão, mas o limão é bom. Ponto final. O limão é bom. Você gostando, você não gostando. O limão é bom. E tudo que Deus fez é bom. O homem, muitas vezes, usa a sua experiência para falar para outros que aquilo é ruim, enquanto aquilo é bom, porque foi Deus que criou. E as pessoas, às vezes, usam mal o que é bom e determinam que aquilo é ruim porque, por exemplo, o limão, ele tem um uso, um destino. Ele serve para ser colocado no alimento, ele serve para fazer suco, para você tomar, para tornar o seu corpo alcalino, tem vários benefícios. Mas se eu pego o limão, eu esfrego no meu rosto e vou para o sol, o que o limão vai fazer? Aí eu vou chegar e vou falar assim, limão é a pior coisa que existe no universo. É a pior coisa? Não, você usou mal o limão. Não é a sua experiência que vai dizer se algo é bom. Porque muitos estão determinando pela sua experiência que uma coisa é boa, uma coisa é ruim, mas ela não soube usar. Nós estamos num mundo super avançado, mas até hoje as pessoas estão descobrindo o significado das coisas. A Amazônia está lá cheia de ONGs, de estrangeiros, porque eles o tempo todo descobrindo, esse matinho aqui é a cura do negócio, né? Aquele matinho até então era o quê? Era nada. Para que serve isso? Para nada. Deus criou aquela ervinha ali. Então, ela tem uma finalidade. Não é porque eu não descobri a finalidade que eu vou falar que isso aqui não presta.
Nós estamos num mundo de inversão de valores e inversão de sentido. As pessoas falam assim: bom é curtir a vida. Eu tenho que gastar minha vida, eu tenho que viajar, eu tenho que ir para festa. As pessoas vão lá e vão para as redes sociais e vão falar: isso é bom. E depois outras vão falar assim: ruim esse negócio de ir para a igreja? É horrível, perder sua liberdade. Olha só, ela está determinando o que é bom e ruim pela experiência dela, pelo gosto dela, pelos valores dela. Eu tenho que saber o que é bom pelo que está escrito aqui. Não é a sua experiência que vai valorar se é bom ou se é ruim. É o que Deus diz. E se Deus disse que é bom, mesmo que eu não ache que seja bom. Às vezes, Ele vai enviar uma aflição, e a gente lembrando do versículo anterior, Ele vai enviar uma aflição e você só vai ver coisa ruim naquela aflição. Mas Ele está dizendo aqui que é bom. Vamos fazer o exercício de enxergar coisas boas em tudo? Enxergar. Isso aí é algo que você vai buscar. E para fechar, Tiago 1,17 fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de mudança, de variação. Então, é bom. Até a aflição, a pior das aflições. Então, um desafio para você, hoje, agora. Medite nessas palavras, olhando para a sua vida. Tudo que tem hoje de ruim, tente enxergar como algo bom. Jonas, quando clamou lá na voragem daquele mar, pediu perdão e pediu livramento. Deus mandou um peixe. Ele não imaginava que o peixe era a resposta da oração. Eu acho que ele deve ter pensado assim: piorou. Eu orei, piorou. Porque agora eu vou ser comido por um peixe. Agora lascou. Mas o peixe era o quê? Era o navio para levar ele para a praia. Olha só. Então, a gente não entende. Se ele fosse falar: o peixe é bom ou é ruim? Ele ia falar o quê? É ruim. É ruim? Um peixe? Meu Deus, ser comido por um peixe é horrível. É pior, eu acho que eu prefiro morrer no mar do que entrar na barriga do peixe. Mas o peixe iria salvar. Então, o seu exercício, faça você, faça junto com o seu marido. Enxergue as coisas boas. Há coisas boas no leito do hospital, há coisas boas na morte, há coisas boas na humilhação, há coisas boas nas perdas. Deus é bom e o que Ele faz é bom. Eu tenho mais não sei quantos pontos aqui para falar. A guerra na Ucrânia. Por que a guerra na Ucrânia é boa? Por que a guerra em Israel é boa? Por que uma doença? Por exemplo, eu coloquei aqui o mal que aconteceu na vida de Davi por causa do pecado. Hoje nos abençoa, gente. Olha só. Foi terrível. Mas se Davi pudesse enxergar e ver quantas pessoas ele salvou através daquele adultério. Quantas vezes a gente fica assim: Deus, aconteceu isso tudo com Davi? Nunca. A gente coloca as nossas barbas de molho, né? A diáspora dos judeus. Os judeus se espalharam pelo mundo inteiro. Parecia uma coisa ruim, Jerusalém ser destruída, tudo. Mas os judeus se espalharam. Hoje nós temos a bênção de Deus chega a vários povos. Os judeus se misturaram em vários povos. Olha só. E é o povo de Deus. Né? Olha, o Estado de Israel existe hoje. Quem já foi em Israel? Não é uma maravilha? Terra Santa. Mas antes de 1948 não tinha Estado de Israel. Então, foi terrível o Holocausto. Hitler foi terrível, a Alemanha foi terrível para os judeus. Mas, graças ao Holocausto, o Estado de Israel está lá hoje.